Hora 10 da noite. Boa noite, Rivaldo. Boa noite também aos amigos da TPA. Isau, boa noite e bem-vindo. Ontem falávamos aqui, então, deste ataque onde a Rússia acusa a Ucrânia e parece que a resposta que muito receávamos não demorou muito por esperar. Sim, partindo do pressuposto que o que houve hoje foi uma resposta ao que aconteceu ontem. E partindo também do pressuposto de que um dos cenários que apresentamos ontem tenha sido verificado, isto é, que eventualmente se a Rússia percebesse que o ataque de ontem ao Kremlin tivesse sido feito efetivamente pela Ucrânia. Se na concepção russa aquele ataque foi perpetrado pela Ucrânia, então o que aconteceu hoje pode ser entendido como uma resposta, uma represália ao que aconteceu ontem. Embora, do ponto de vista não só da mediaticidade do que aconteceu hoje na Ucrânia, comparativamente ao que aconteceu ontem na Rússia, não ser equiparável, porque não há, digamos assim, uma maior apresentação ou um maior impacto do que aconteceu ontem na Rússia, se comparado com o que aconteceu hoje na Ucrânia. E também vê-se que não é, os drones que foram lançados hoje sobre Kiev eventualmente não atingiram não é, o Palácio Presidencial, embora alguns deles tenham sido abatidos em pleno centro da cidade de Kiev. O que também mostra que eventualmente não houve um ataque da parte da Rússia, sempre dentro da premissa inicial, contra, digamos assim, ou seguindo a lógica da proporcionalidade, como aconteceu ontem a própria Rússia. Enfim, é um cenário que se pode verificar, mas penso que isto só será o início de ataques e contra-ataques às respectivas capitais, porque eventualmente quererão, não é, desferir um golpe, até do ponto de vista psicológico, às populações das cidades capitais e também um golpe psicológico ao centro do poder de ambas as capitais. Enfim, pode ser o início de uma nova espécie de guerra entre as capitais com os drones que vão sendo lançados de parte a parte. Agora, Isau, neste momento os aliados da Ucrânia, pelo menos, têm sido cautelosos nas reações da Rússia que foram baseadas em afirmações. Nessas afirmações de Moscovo houve alguma, digamos, cautela da parte destes, à medida em que vão surgindo estas situações que acabam por criar ou devolver até certo ponto este clima, este ambiente de pânico à Ucrânia. Será que esta cautela, esta acalmia também se vai manter? Assim, Dorvaldo, assim, hoje da parte da Rússia, sobretudo do seu porta-voz, alegações de que o ataque de ontem contra Kremlin tenha sido feito pela Ucrânia, mas com o acompanhamento ou com o incentivo dos Estados Unidos. Os Estados Unidos, obviamente, negou já desde ontem qualquer envolvimento neste ataque. Isto pode ser também baseado num histórico, porque, por exemplo, segundo se sabe, que o ataque feito em outubro do ano passado contra a ponte de Kerch, que liga a Crimeia e a Rússia, terá sido feito não tendo os Estados Unidos sido informados, ou seja, os Estados Unidos não estavam ao corrente do ataque a esta ponte. E se é verdade que o ataque de ontem foi feito pela Ucrânia, também é provável que, tendo em conta esse histórico, os Estados Unidos não tenham estado ao corrente deste ataque. Mas as acusações dos Estados Unidos também são indiretas, tendo em conta o seu envolvimento com o fornecimento dos equipamentos militares à própria Ucrânia. Ontem mesmo foram anunciados novos pacotes de financiamento ou de apoio financeiro a esta operação de contraofensiva ucraniana contra a Rússia, e isto tudo não é, tem sido visto pela Rússia
como a participação indireta ou incentivo da parte dos Estados Unidos à Ucrânia para continuar essa contraofensiva. Enfim, há essas acusações e contra-acusações, mas o certo é que se é verdade que é na ótica da Rússia estes ataques foram perpetrados com a participação indireta dos Estados Unidos, também é certo que isto não é novo, porque o apoio dos Estados Unidos e todo o bloco ocidental à Ucrânia é um apoio que vem desde os primórdios deste conflito há mais de um ano. Enfim, é um cenário, não é, que mostra mais uma vez uma deterioração ulterior das relações bilaterais entre os Estados Unidos e a Rússia. Agora, usamos desde ontem uma expressão que é a proporcionalidade. A Ucrânia supostamente terá lançado apenas um drone, mas a Rússia, se formos a calcular, e segundo as informações que nos chegam até o momento, já lançou mais de 20 drones só nas últimas horas. E isso aconteceu em várias localidades. Esta proporcionalidade que usávamos desde o dia de ontem ainda é válida diante deste cenário? No caso, a proporcionalidade não tem a ver tanto com a quantificação ou com a quantidade dos meios a utilizar para a efetivação do princípio da reciprocidade ou da proporcionalidade, não é? O Estado pode ser atacado com um míssil convencional, mas responder com uma bomba nuclear, não é? O princípio da proporcionalidade não é miserável em termos de meios à utilização, a serem utilizados para a sua resposta, mas sim é miserável do ponto de vista da contrarresposta, não é, ao ataque feito inicialmente. Agora, é óbvio que muitos desses drones que foram lançados também foram abatidos sobre a capital ucraniana. Poucos atingiram, aliás, os alvos preconizados, o que mostra que a Ucrânia também tem um sistema de defesa aérea bastante elevado, posicionado em sítios estratégicos ou de defesa dos edifícios governamentais e até os maiores centros de habitação da própria cidade ucraniana, não é? Mas este só pode ser também, Dorivaldo, apenas um sinal do que poderá acontecer, porque estamos a falar dos drones, embora sejam drones kamikazes, têm uma capacidade de destruição, caso atinjam os alvos, muito limitada. Mas a maior preocupação está se a Rússia, no caso, decidir usar todo o seu potencial missilístico continental, os mísseis hipersônicos e outros mísseis convencionais e não convencionais para atingir a cidade de Kiev e outros centros estratégicos para os interesses russos neste conflito. Mas é também um sinal de que, não é, se é verdade que essa contraofensiva já começou, também é verdade que a Rússia está preparada para o que der e vier, o que poderá levar, como dissemos ontem, a resultados não indolores da parte a parte. Isao, ainda a volta desses assuntos envolvendo, relacionando aqui a Ucrânia à Rússia, o presidente ucraniano esteve, portanto, em Haia e, após ter visitado o Tribunal Penal Internacional, pediu que fosse criado um tribunal especial para crimes de agressão para a Rússia. O que Zelensky pretende neste momento é que se crie um tribunal especial para que a Rússia seja assim acusada por crimes de agressão. Bem, temos que ver, Dorivaldo, que o Estatuto de Roma, que estabelece, Estatuto de 1998, que estabelece o Tribunal TPI, que foi instituído em 2002, foi estabelecido num período que eu chamo de entusiasmo pós-Guerra Fria. Okay. Havia um entusiasmo internacional com vista à criação do mundo harmonioso, pacífico,
onde os Estados estivessem todos anelados a princípios comuns de convivência no sistema internacional. Só que, como sabemos, deste tratado, deste Estatuto de Roma e do Tribunal TPI, os grandes, os países maiores do sistema não aderiram. Os Estados Unidos não aderiram, a própria Rússia não aderiu. E, de consequência, o TPI tem manobras muito limitadas para imputar crimes ou para investigar crimes que tenham sido perpetrados por esses Estados, não tendo a legitimação desses Estados para que o TPI possa julgar tais crimes cometidos pelos seus países ou pelos nacionais dos seus países. E aqui, casos muito concretos, né? Durante a administração de Trump, a presidente do TPI, Fatoma Bensouda, foi, digamos assim, posta na lista de sanções por ter ousado, passo a expressão, julgar os eventuais crimes cometidos pelos Estados Unidos no Afeganistão. Enfim, a questão que se coloca é se desta vez o TPI vai conseguir levar um presidente de um Estado não parte do TPI às barras do tribunal. Será que isto é factível ou é simplesmente um desejo legítimo até da parte de um presidente que se vê agredido por este Estado? Enfim, do ponto de vista prático, embora as chamadas normas erga omnes, ou seja, normas internacionais, digam que se há uma violação do direito à vida, os Estados possam começar os processos de imputação contra um terceiro Estado, né? Embora isto seja possível, sobretudo dentro dos ordenamentos que têm a chamada jurisdição internacional, o facto é que isto muitas vezes só acontece com aqueles Estados ditos menores do sistema internacional, né? Estados do chamado, enfim, mundo em via de desenvolvimento, porque os Estados que são desenvolvidos, esse sistema não funciona. Então, como é que será possível este TPI estabelecer um tribunal ad hoc para julgar os crimes de um país que não é parte desta mesma corte, não é? Quer dizer, vamos esperar para ver, tudo pode acontecer, mas no estado atual não é difícil que isto aconteça. Depois, uma outra observação, não é? Se o próprio facto do presidente de um Estado invadido ter visitado a sede do TPI, embora constitua um evento histórico importante, se isso também não pode revelar uma certa... não pode garantir a percepção ou não pode criar a percepção de uma certa imparcialidade do próprio TPI, porque o TPI deve estar imparcial, deve estar isentos de pressões externas, de fazer o trabalho de forma independente e não pode estar submetido a pressões externas, não é, para fazer o trabalho, porque isto pode não é, se diz, pode prejudicar o trabalho deles e até as fontes de investigação dos eventuais crimes. Enfim, é o TPI, não é, que está a mostrar-se, também está a passar momentos muito difíceis, não é, porque imaginemos um presidente do TPI que lança, em nome da instituição, um mandato de captura contra um presidente de uma potência nuclear, e este mesmo Estado também estabelece uma contra-investigação contra este presidente, também tem dificuldades, eventualmente, de levar o trabalho a fim. Mas é uma visita que mostra, não é, que o TPI está preocupado e que o presidente ucraniano espera de ver os crimes do género investigados. Vamos aguardar para ver, mas não é um cenário fácil, sobretudo pelo facto de a Rússia não ser um Estado signatário do Estatuto de Roma. Certo. É onde parece residir a principal inquietação também.
E só, vamos olhar aqui para a Itália também, e já que está na Itália, acredito que é um assunto que vai comentar com maior proximidade. A Câmara Baixa do Parlamento aprovou um pacote de medidas para combater a imigração ilegal. Nós queremos também aqui lançar o nosso olhar para este pacote e perceber de facto o que é que o mesmo propõe e qual é também a sua análise à volta do mesmo. Este combate da imigração ilegal será imparcial se ele não for, se não contar com a participação dos pontos focais de onde partem essas imigrações, que, regra geral, são países instáveis. No caso concreto do nosso continente, são países como a Líbia, que têm governos que têm uma situação política doméstica instável como consequência do derrube do regime de Muammar Gaddafi em 2011, sabendo que antes da queda do seu regime, Itália, o governo italiano havia assinado um acordo com o governo líbio para efetivamente controlar os fluxos migratórios. E na altura não havia exatamente este fluxo porque o regime líbio controlava esses fluxos ilegais, mas com este derrube e com esta desestabilização que existe ali, a imigração parte dali, não é, de forma reiterada. E dados recentes dizem que enquanto em 2020, neste período, tinham chegado em 2022 tinham chegado neste período cerca de 20 mil imigrantes. Hoje, no mesmo período, chegaram 200 mil imigrantes. Numa Itália cujo governo é de direita e é uma direita que tem uma relação muito complicada com os fluxos de imigração ilegal. E daí esta aprovação desta norma, não é? Que tem medidas, que aprovou medidas de punição aos chamados traficantes de imigração, com penas de até 20 anos de prisão, e também aprovou a chamada, quer dizer, anulou, abrogou, revogou a chamada norma de proteção especial, que fazia com que os imigrantes já encontrados no território italiano não pudessem ser devolvidos às suas zonas de origem. Com esta aprovação, com esta revogação desta norma, o governo italiano poderá expulsar os imigrantes que se encontram ilegalmente no território italiano. Mas também há normas aí que são virtuosas, como é o caso, por exemplo, da aprovação da chamada quota anual, isto é, o governo italiano estabelecerá uma quota anual dos imigrantes a receber para serem integrados no mercado laboral. Esta é uma norma que já existia, mas nunca foi implementada, e se espera que o mesmo possa vir a acontecer. E também existe internamente, ao nível do espaço dos países europeus, uma sentida falta de solidariedade, porque a Itália parece ser o principal destino desses fluxos migratórios, cujas naves que salvam essas vidas no Mediterrâneo são naves que têm bandeiras de outros países europeus. E a preocupação do governo italiano é que se essas naves que socorrem os imigrantes no Mediterrâneo têm bandeiras, vamos imaginar, da Alemanha ou da França, que então esses imigrantes fossem levados para esses países e não para a Itália. Hoje mesmo, não é, o governo italiano sentiu-se em desacordo com o ministro do Interior francês, que disse que na Itália a primeira-ministra não consegue gerir os fluxos migratórios. Isto porque na fronteira, chamada fronteira de Ventimiglia, entre a fronteira terrestre entre a França e a Itália, há ali imigrantes que querem ir para a França, mas o governo francês, as autoridades policiais francesas proíbem que isto aconteça,
E há casos até de pessoas que tentam usar outras vias, passando pelas montanhas cheias de neve, que muitas vezes acabam por perder a vida. Enfim, é uma situação, não é, que preocupa o governo italiano, e daí a aprovação desta medida, que obviamente não agrada aos partidos de esquerda, não é, o que é normal em democracia, tendo em conta esta norma da abrogação, sobretudo, da chamada proteção especial. De resto, não é, o governo, a sociedade, a Itália precisa, segundo se diz, de mão de obra qualificada, e também nesta norma o governo prevê privilegiar os chamados imigrantes formados a partir dos seus países para poderem vir aqui trabalhar em certos setores, sobretudo os setores agropecuários, que é ali onde o italiano médio ou mediamente não quer ir porque espera ter um trabalho diferente. Pois, essa norma, sim, já foi aprovada na Câmara hoje e se espera que se torne lei efetiva a partir do dia 9 de maio, e esperando que os fluxos migratórios se estanquem, mas sem essa participação dos países de onde partem, sobretudo, da proveniência dos exatamente, imigrantes. e pois, exatamente, sem esta colaboração, esses fluxos vão continuar. E aqui, para concluir, também é importante dar mão à palmatória aos nossos governos africanos, né? Creio que a imigração é muito descontrolada, não é, no nosso continente. Há pessoas que perdem a vida porque há muita gente que morre afogada no Mediterrâneo, e os nossos governos são muito apáticos em relação a isso. É como se fossem fluxos predestinados à falta de acompanhamento institucional. Isto é lamentável porque cria uma sensação de um desgoverno total dos países de onde partem esses fluxos migratórios constantes, o que mostra que, ao nível da União Africana, apesar da lei sobre a imigração aprovada, creio, em 2018, não há uma colaboração interna sobre a alocação dos fluxos migratórios ao nível interno dos países africanos, o que poderia, muitas vezes, salvar muitas vidas de muitos jovens africanos que, infelizmente, morrem na travessia do Mediterrâneo. Infelizmente. Isao, muito obrigado por ter participado mais uma vez aqui no nosso momento de análise. Queremos contar consigo em próximas oportunidades, como sempre, e boa noite, até amanhã. Estamos juntos, boa noite, Eduardo. Estamos juntos.